Olá, pessoal. Estamos de volta para poder falar sobre o cálculo dos adicionais, né? Então, nós temos o adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno e adicional de transferência e ainda o adicional de hora extra. Cada um deles tem um objetivo específico, né? O adicional de salubridade tem a finalidade básica de prover o trabalhador que está exposto a alguns tipos de risco nocivo à sua saúde, como, por exemplo, os riscos químicos, físicos, biológicos, né? O periculosidade, no caso, o risco de explosão, incêndio, o noturno, pelas horas exaustivas, né? E perda de sono, e transferência, porventura o funcionário tenha que se, né, transferir da cidade dele, onde ele está ali instalado, com toda a sua família, e tenha que transferir para uma outra cidade, um outro estado, ou até país, e aí esse funcionário recebe, a título de adicional, um percentual de 25% sobre o seu salário base, para poder ajudá-lo a se manter durante esse período, né, que ele está em outra cidade. E, por fim, nós temos o adicional de hora extra, que é aquele adicional que o trabalhador, quando realiza horas excedentes, as suas horas, a sua jornada de trabalho, ele recebe aí um adicional, um percentual sobre as horas excedentes. Nós vamos falar agora a parte de cálculo, utilizando o formulário com vocês, tá ok? Então, vamos lá. O primeiro adicional que nós vamos ver é o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele é subdividido em 3 categorias. No mínimo, com 10%, o médio com 20% e o máximo com 40%. 10, 20 e 40. Todos esses valores, eles são calculados, esses percentuais, eles são calculados sobre o valor do salário mínimo vigente. No nosso caso aqui, R$ 1.045, tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Quando eu penso em insalubridade, né, nós temos que identificar em qual categoria que ele está classificado, qual a classificação dele, se é mínimo, médio ou máximo, mínimo 10% do salário mínimo vigente, médio 20% do salário mínimo vigente e o máximo 40% do salário mínimo vigente. Tá? Então, para a gente poder fazer um exercício agora, eu passei aqui para vocês um exemplo, né? Então, um determinado funcionário que recebe como salário base um salário de R$ 1.800, ele tem direito ao adicional de insalubridade no grau médio. Então, eu sei que o grau médio ele é 20%. Então, é outra informação importante que eu já tenho desse colaborador. E aí, com base nessas informações, eu peço para a gente calcular a remuneração líquida. Tá? Então, quando eu falo a remuneração líquida, eu vou levar em consideração não só as receitas dele, mas as receitas menos, né, os descontos. E aí, quais descontos que nós vamos ter aqui? A princípio, nós vamos começar a trabalhar só com o desconto do INSS. Então, eu vou buscar a receita, os proventos dele, está aqui, olha, vai formar essa remuneração bruta, e eu vou buscar também os descontos dele sobre esse valor que ele ganha, que é o INSS. Tá? Então, vamos resolver esse problema aqui, esse exercício. Então, o salário base desse trabalhador é de R$ 1.800 mensais. Ele tem direito ao adicional de insalubridade no grau médio, ou seja, 20% calculado sobre o salário mínimo, R$ 1.045. 20% de R$ 1.045 perfazem um total de R$ 209. Correto? Qual foi, então, a remuneração bruta aqui? A remuneração bruta, nesse caso aqui, foi de R$ 2.009. Beleza, gente? Lembrando vocês que agora, para eu calcular o INSS, eu preciso utilizar uma tabela que também está postada para vocês lá.
É um formulário de tabelas, tá? É umas tabelas, e dentro dessas tabelas, por exemplo, o INSS, para quem ganha tem uma remuneração de até R$ 1.045, o INSS é de 7,5% sobre esse valor. Quem ganha de acima de 1.045,01 até 2.089,60, 9%. Acima de 2.089,61 até 3.134,40, desconta-se 12%. De R$ 2.134,41 até R$ 6.101,06, nós vamos aplicar aí também os 14%, né, até um teto máximo de R$ 854,85. Ou seja, acima de 6.101,06, o cara ganhou 7.000, ganhou 8.000, 6.100, 6.200, aliás, 6.500, 7.000, 8.000, o valor é o mesmo para ser descontado, R$ 854,85, tá bom? Este é o teto. Vocês devem fazer esses exercícios que eu for passar agora na sequência, sempre com base na tabela. A tabela tem que estar em mãos, a tabela do INSS, tá bom? A princípio, depois nós vamos trabalhar com o imposto de renda e o salário família. Então, gente, eu chego aqui sabendo que esse valor aqui, o INSS dele, ele está na segunda categoria ali, olha, de 1.045 a 2.089. Então, eu preciso calcular 9% sobre essa remuneração aqui. Então, 9% sobre essa remuneração, eu já fiz esses cálculos para adiantar para nós, tá, pessoal? Então, vocês podem pegar aí, ó, 2009, multiplicar por 9%, e vocês vão encontrar esse valor aqui, olha, R$ 180,81. A remuneração líquida nada mais é do que o valor, né, que eu tenho menos as deduções, o valor dos meus proventos, das minhas receitas, menos as minhas deduções aqui. Então, no total, eu chego em R$ 1.828,19. Beleza? Dá para entender isso? Então, é bem tranquilo, gente. Lembrando assim que o salário base é aquele valor contratual. Eu dei esse exemplo aqui como tendo um salário de R$ 1.800 esse trabalhador. Mas eu poderia ter colocado, por exemplo, que este trabalhador ganha um salário mínimo. Então, o salário base dele é o salário mínimo. Nesse caso, o salário base é R$ 1.800. Tudo bem? Em relação ao adicional de periculosidade. A periculosidade, ela só tem uma classificação, ou seja, 30%, olha a diferença. Enquanto a periculosidade tem 3 classificações, a insalubridade tem 3 classificações, né? Mínimo, médio e máximo, e todas calculadas sobre o salário mínimo, aqui nós temos uma classificação só, que é 30%, mas ela é calculada sobre o salário base. O salário base, aquele valor contratual, aquele valor fechado em contrato, tá bom? De acordo com empregado e empregador. Aí aqui também é muito importante a gente fazer o cálculo para vocês entenderem. E aí eu dei como exemplo aqui para nós um salário base de R$ 2.100, poderia ser o salário base, o salário mínimo de R$ 1.045, mas nesse exercício eu optei por colocar um salário base de R$ 2.100. Então eu vou fazer o cálculo como? R$ 2.100 é o salário base desse funcionário X aqui, né? Ele tem direito ao adicional de periculosidade, 30% sobre o salário base. Se o meu salário base é 2.100, multiplicado aí por 30%, quanto que dá 30% de 2.100? R$ 700. Ok? Agora, então, eu consigo ter a remuneração bruta. Ele tem aqui de remuneração bruta um total de R$ 2.800. Posto isto, eu vou subtrair o INSS. O INSS sempre subtraído, tá?
quanto mais você ganhar, mais você paga de INSS, até o teto. Então é importante a gente entender que a remuneração, o nosso INSS é calculado sobre a remuneração bruta, porque quanto mais nós ganhamos, mais eu calculo, eu pago, contribuo. Nesse caso aqui, o INSS de R$ 2.800, de acordo com a nossa tabela, ele está dentro da categoria lá, da faixa de 12%, tá? Então, eu vou calcular ele aqui, R$ 2.800, multiplicado por 12%. Eu encontro aqui, gente, um valor a ser descontado deste trabalhador de R$ 336 a título de contribuição do INSS. Ok? E agora, então, eu vou subtrair o dos 2.800 menos o 336, que é o INSS. Eu chego a uma remuneração líquida no valor de R$ 2.464. Fechou? Aqui? Então, lembrando bem, 30% sobre o salário base. O outro, 30% sobre o salário, insalubridade, 30% sobre o salário mínimo vigente. Isso nós temos que ter em mente só. Não dá para complicar isso daí, porque é bem tranquilo. Ok? Gente, o adicional noturno é a mesma coisa, ele só tem uma classificação, 20% sobre o salário base também, assim como o adicional de periculosidade. Então, aqui eu dei um exercício, também um exemplo para a gente, como um funcionário tendo um salário base de R$ 1.045, o adicional noturno dele é 20% sobre a remuneração dele básica, lá sobre o salário base. Então, ele tem aqui um adicional noturno de R$ 209. E aí, quanto que nós chegamos aqui, então, de remuneração bruta? Este mais este, R$ 1.254. Agora eu preciso calcular só o INSS. O INSS, como eu tenho 1.254 aqui, ele é de 9%. 9%. Na tabela ele está encaixado entre 9%, olha lá, de 1.045 a 2.089. Então agora eu multiplico 1.254, né? 1.254 por 9 vezes 9, eu encontro um total aí de R$ 112,86. Ok? E agora eu faço, então, eu vou subtrair dessa remuneração bruta o valor do INSS. E aí eu chego a uma remuneração líquida ou um salário líquido, que a gente pode falar também, de R$ 1.141,14. Lembrando vocês, no exemplo, eu dei um salário base, salário mínimo, aqui, então, marca texto, um salário mínimo aqui. O adicional noturno, ele é 20% do quê? Do salário base. E aqui, no caso, o nosso salário base é 20%. É 1.045, perdão. No nosso caso aqui, o nosso salário base é esse mesmo valor, né, do salário mínimo. Então, eu multipliquei aqui, encontrei o valor adicional. Então, a remuneração bruta totalizou R$ 1.254. R$ 1.254. Eu fui na tabela do INSS, lá eu comparei e vi que está dentro de 9%. 9% de 1.254 somam 112,86. 1.254, subtraio este valor, eu chego na remuneração líquida de R$ 1.141,14. Tá bom, pessoal? Nós vamos fazer alguns exercícios para fortalecer essa aprendizagem. Até já!